Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, você que está com a gente segunda-feira de novo, para a gente viver mais dias e mais semanas. Mas essa já começou e você tem que aproveitar cada momento do seu dia. Mas eu começo agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem me dado, pela esperança, pelo novo coração, pelo quebrantamento que Ele produz na nossa vida, em nome de Jesus, que o Senhor possa edificar a sua casa, no seu coração, e que nós possamos viver em harmonia todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal e que nós possamos ser felizes. Eita Deus da glória, que nós possamos viver em unidade, em comunhão, em amor e na esperança de um novo dia. Em nome de Jesus, que Deus possa ministrar aos nossos corações e vivermos essa aliança, glória a Deus, cheia de amor. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. E o texto hoje está lá em Mateus 26. Adorar a Deus vai além das emoções. O vaso de alabastro tem que ser quebrado. Maria de Betânia está lá e Jesus entra e ela pega este vaso de alabastro e joga aos pés de Jesus. E o texto diz assim: aproximando-se dele, e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: para que esse desperdício? Pois esse unguento podia se vender por um alto preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes os pobres, mas a mim não havereis de ter para sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o corpo, fei-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a sua memória. Vou só até aí. Depois Judas se manifesta, fala lá o que tinha que falar, e então a gente percebe a humanidade da gente nessas pessoas, todos os dias, na igreja, no trabalho. Não espere perfeição de homens e de mulheres, mas busque dar sempre o melhor para Deus. E o que é ungir, né? Ela ungiu, ela derramou um óleo caríssimo, destacando a pessoa, dizendo o quanto ele era importante para ela. Ungir com óleo simboliza consagração, separação. Unção é uma consequência do ato de quem foi ungido, do ato de ungir. Ao ungir uma pessoa, ela era separada para um propósito. Ungido é um indivíduo que passou pelo ato de ter recebido uma porção de Deus, simbolizada, representada por aquele óleo. Na antiguidade, todo líder espiritual que era consagrado, toda autoridade espiritual ou pública, como um rei, era ungido. Ungir não era algo
do cotidiano corriqueiro exigia uma grande responsabilidade. Só se ungia pessoas escolhidas por Deus para um propósito especial. Se ungia reis, profetas e sacerdotes. No levantar do tabernáculo, Deus ordenou Moisés ungir Arão e seus filhos como sacerdotes do templo, consagrando cada um para essa finalidade. Isso aí está lá em Êxodo 40, 43. Vista depois Arão com suas vestes sagradas, unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas, unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Davi também foi ungido. Eita Deus! O primeiro rei de Israel, Saul, foi ungido pelo profeta Samuel. Apesar de estar ungido, separado, consagrado, Saul foi desobediente e rejeitou a vontade de Deus e não obedeceu às ordens de Deus. Isso acarretou o afastamento do Espírito Santo quando a gente está em desobediência, rebeldia, querendo fazer aquilo que dá na telha. O Espírito Santo se afasta. A autoridade do seu reinado acabou. Ele foi rejeitado por Deus. E Deus ordenou que Samuel preparasse o óleo para ungir o seu escolhido, Davi. Eita Deus! Além de sacerdotes e de reis, também há exemplo de unção de profetas. Elias ungiu Eliseu para sucedê-lo como profeta. O profeta Elias também ungiu Azael como rei da Síria e Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel. No Antigo Testamento, eles ungiam até os objetos que iriam para dentro do templo serem usados. Oh, Senhor, unge-nos. Prepara-nos para esta vida que é uma grande obra, uma grande missão. O ato de ungir os objetos não tornavam esses objetos milagrosos. Presta atenção. Era só uma simbologia de que eles estavam separados. Só se podia usar eles no templo e para o culto a Deus. Não se usa um instrumento de dentro da igreja num pacote, né? Não convém, né? E hoje em dia isso está tão diferente, tão descartável, né? Jesus, o ungido de Deus. No Novo Testamento, a chegada de Jesus Cristo, como ungido de Deus, cumpre o papel, porque ele era tudo. Ele era rei, ele era profeta e ele era o sumo sacerdote com plenitude e perfeição. Como rei dos reis, ele anuncia o reino de Deus na terra, que ontem tão bem pregado pelo nosso pastor Denilson. Lá em João 18, 36, 17, diz: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou. De fato, por essa razão nasci, para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Nossa, tem os que são da mentira, que não vão ouvir Jesus, nem crer nos seus mandamentos, nem viver segundo a sua palavra.
Como profeta, ele anuncia as boas novas do Evangelho, transmitindo a vontade de Deus para com os homens. O que é ser profeta, né? As pessoas confundem tanto. É como se fossem adivinhos que vão falar do nosso futuro, profetizar acerca de revelações que só Deus conhece sobre a minha vida, sobre a sua vida, a menos que ele queira nos dar uma missão, nos outorgar para alguma coisa, aí ele manda mensagens para nós. Por essa razão, não era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus, o sumo sacerdote, que se apresenta a Deus e entrega a sua própria vida em sacrifício por mim e por você. Após a sua vitória na cruz, a partir dessa unção espiritual, todo aquele que crê em Jesus se torna um ungido, separado por Deus e recebendo o Espírito Santo. E aí João traz uma revelação tão linda, gente. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Palavra profética para nós nessa manhã, que recebemos o Espírito de Deus que nos ajuda. Através dessa unção, fomos alcançados e não há mais distinção. Um vaso de alabastro. Essa mulher, a Maria de Betânia, ela quebra o vaso e unge Jesus, ali dizendo a importância dele, que ela sabia quem ele era, e que ele era muito mais caro para ela, muito mais valioso. Derrama todo o conteúdo como num ato de adoração, um ato de adoração genuíno, simbolizando sua entrega total. A vida de servidão, de amor, quando ela entrega tudo, até o dinheiro, que muitas vezes nós colocamos o dinheiro acima de tudo, e viver em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é abrir mão das nossas vontades e vivermos aquilo que Deus preparou para nós. É abrir mão dos nossos desejos e entregar a Jesus aquilo que nós temos de melhor, de mais precioso. Eita glória! E aí vem o porquê ser ungido. Jesus diz na sua palavra que nós vamos fazer coisas ainda maiores do que aqueles fez. Isso que eu faço, vocês também vão poder fazer. Então, Tiago nos conta uma história, nos dá uma direção. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Aí vem uma ação com uma promessa, mandando que os presbíteros orem, que eles serão curados, os doentes, os enfermos, e a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. A oração feita com fé, por um ungido, curará o doente. E nesse caso, todos nós somos ungidos do Senhor. Tem gente que usa esse texto para amedrontar as pessoas, né? Não se deve mexer com o ungido de Deus e tal e tal. Todos nós somos ungidos do Senhor.
O que tem que haver entre nós é respeito, qualidade de vida e lembrar que é o amor que nos move, que nos une e que nos declara e demonstra quem nós somos e de quem somos filhos. O óleo da unção, uma das características é que nós somos o templo do Espírito Santo, consagrados e separados por Deus. E aí 1 Coríntios confirma isso para nós. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Eita Deus, como é forte! Consagrados e separados por Deus para uma missão. Recebeu o Espírito Santo? Amém. Que você saiba que é eleito para profetizar. E aqui no caso de Jesus, o sumo sacerdote, o profeta de Deus, o ungido de Deus, ele declarou o que foi a profecia? A palavra. Eita glória! Profetize a palavra. Pregue, evangelize, faça a vontade de Deus e tudo te será acrescentado. Para terminar, já não é mais necessário andar ungindo tudo, desde que você aceita Jesus, pois quem aceita Jesus se torna ungido de Deus. Onde é que está isso? Vocês, porém, 1 Pedro 2,9. São geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua poderosa luz. Maranata, ora vem. Que Deus possa ministrar no teu coração e trazer coisa nova. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vou ficando por aqui. Eu vou trabalhar hoje, gente. Beijo enorme no seu coração. Deus te abençoe. Boa semana. Deus te abençoe. Glória ao Senhor Jesus. Hoje é dia 19. Valeu, gente. Um beijo enorme. Amo vocês. Tchau.